Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida, e nesse momento em que nós queremos meditar sobre a leitura do Santo Evangelho, sobre o tema gratidão é um exercício de fé. Que a gente possa meditar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, tem uma frase que diz que a dor que mais dói é a dor da ingratidão. E a gente fica machucado quando a gente, por exemplo, se prepara para um aniversário de alguém importante, marido, esposa, namorado, filho, amigo, e a gente escolhe um presente muito bonito, um presente que combina com aquela pessoa, e a gente fica todo ansioso, todo contente em poder homenagear aquela pessoa amada com aquele presente. E de repente a gente dá o presente, a pessoa pega, obrigado, só por dizer um obrigado, nem nada. E a gente vê muita ingratidão. Isso machuca a gente, isso dói, isso ofende a gente. E aí a primeira pergunta, será que a gente, cada um de nós sempre somos agradecidos? Somos gratos para com as pessoas que fazem o bem para a gente? A história do texto do dia de ação de graça do Evangelho sempre é esse texto que trata dos 10 leprosos. A lepra é uma doença terrível, ainda é, só que hoje tem cura. Mas naquela época era a doença. As pessoas se referiam assim para a lepra, a doença, assim como se refere ao câncer hoje. Só que a lepra é pior. A lepra é pior. Claro que o câncer destrói, o câncer machuca, o câncer dói. Às vezes começa com uma coceirinha que alguém começa a fazer aqui, aquele vai dentro do buraco, está olhando o seu Arthur, que conheceu, toma conta e a pessoa falece por causa daquilo. Mas na lepra, além de você ter as feridas, perder os dedos, a língua, as extremidades, a orelha, nariz, e assim você vai sendo despedaçado, ela é contagiosa. E naquela época ela não tinha. Então, além da doença em si, que é terrível, assim como é o câncer, você passa a não existir mais. Com o câncer você ainda mora em casa, você ainda tem amigos, você ainda tem família. O câncer não transmite de uma pessoa para outra. Mas a lepra não. A lepra você era segregado, você era abandonado. Quando você via alguém chegando, tinha que gritar de longe, imundo, imundo. E você só podia conviver com outros leprosos. Então, além da doença, você perdia a sua existência. Você não tinha mais marido, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha pai, não tinha ninguém. E o que era acontecer? Havia algumas cidades que eles chamavam de colônia de leprosos, ou seja, cidades abandonadas onde ali eles colocavam essas pessoas para viverem até morrerem. Colocavam comida sempre na entrada da cidade e assim por diante. Quando chegava alguém tinha que gritar imundo. Acontece que agora está chegando Jesus, ele está vindo da Galileia, indo para Jerusalém, passando ali por Samaria, ali na fronteira tem uma cidadezinha, aonde saem 10 leprosos e não gritam imundo. É o que eles deveriam gritar. O que eles gritam? Senhor Jesus, Messias, Mestre, compadece, tem pena, tem piedade de nós. Eles sabem quem é Jesus. Jesus é Salvador. E eles o chamam de Mestre. E eles sabem que ali está a única oportunidade de cura que poderiam ter. E eles não existem. E então Jesus, compadecido, diz: vão e se mostrem ao sacerdote. Por que se mostrar ao sacerdote? Porque a lepra ainda tinha algo mais. Além de ser essa doença, além de segregar, ela era considerada uma maldição. A pessoa que tinha lepra era maldita. Então só o sacerdote
poderia dizer que alguém estava livre da maldição e estava curado. Mas eles confiam, os 10 têm fé. Às vezes a gente pensa, não só o samaritano, não, os 10 tiveram fé. Confiaram em Jesus e foram. E no caminho, por causa dessa fé, eles foram curados. Quando chegaram lá, eles estavam bons. E o sacerdote disse, pode ir para casa. E eles saem alegres, felizes, exultantes. E saem correndo para casa. Os 9. Um não. Ele não estava alegre? Estava muito alegre. Estava muito feliz. Mas por que ele não voltou para casa? Porque os outros, eles não souberam valorizar o fim do sofrimento que o levaria à morte, por um milagre de Deus. Eles celebraram a cura. Um milagreiro, um ser poderoso chamado Jesus fez isso. Estavam super alegres, queriam que a família soubesse, agora tinha uma vida nova pela frente, ou melhor, tinha vida. O outro tinha tudo isso também, só que ele tinha uma fé que dizia o seguinte: foi Deus, foi Deus. E se foi Deus, eu preciso agradecer. Eu tenho o tempo todo para me alegrar, para fazer festa, para viver a minha existência. Mas o momento de agradecer, de priorizar Jesus é agora. E o texto diz que ele volta dando glórias a Deus. Se ajoelha, põe o rosto em terra na frente de Jesus, sinal de reverência a Deus. Reconhece que Jesus não é um curandeiro, não alguém que fez um milagre, mas Deus está ali. E isso faz toda a diferença. E Jesus pergunta, cadê os outros 9? Não eram 10? Só ele é estrangeiro. E Jesus diz para ele o que os outros não viram. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ele não recebeu somente a cura do corpo como os outros. Os outros, por causa da fé, receberam. Mas por causa da ingratidão, e essa fé não produziu fruto de gratidão, não receberam o mais importante, que é o perdão dos pecados, porque só com o perdão dos pecados é a salvação. E Jesus diz para ele, a tua fé te salvou, você está perdoado, você está limpo também na alma. E agora vai, começa a tua vida. Ele soube priorizar Jesus. E diante de toda essa explicação, eu pergunto a cada um de vocês, porque é fácil a gente condenar os 9. Mas será que muitas vezes a gente não está no lugar deles? Será que muitas vezes a gente não age como os 9 e não como os samaritanos? Por exemplo, hoje é dia de agradecer. Onde estão os 9? Era para a igreja estar muito lotada, cheia. A metade, ocupava um pouquinho mais do que a metade. Mas era para não ter lugar mais para sentar. Os vivos, claro, os mortos não, mas os vivos todos teriam motivo para estar aqui. Olhar para trás e dizer, Deus me deu mais um ano de vida. E não é o sono, não é a novela, não é chuva, sol, calor, frio que vai me impedir de ir lá para agradecer a meu Deus. É isso que um cristão agradecido, motivado pela sua fé, faz. E é por isso que vocês estão aqui, para agradecer. Infelizmente, há muitos cristãos agindo como aqueles 9 e vivem uma vida de falta de gratidão. Lembram de pedir sim, quando estão doentes, quando estão no meio de um acidente, quando estão no meio de um tiroteio, Senhor Deus me ajude. Lembra de Deus sim, pede. E tem fé, e Deus ajuda. Só que tem um versículo bíblico lá no Antigo Testamento que diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. E para muitos termina aí.
Mas não é ali que termina o versículo. Deus disse que tu me glorificarás. Tu vai voltar correndo como aquele leproso, dando glória a Deus e vai agradecer. E infelizmente, para muitos a novela está sendo mais importante do que está aqui hoje. Que bom que vocês estão. E que seja assim durante todo o novo ano. Que não seja um soninho que faça de vocês de vir toda semana aproveitar essa oportunidade que Deus dá de estar diante do altar dele e dizer: Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela capacidade que eu tenho de raciocinar, que possibilite que eu possa trabalhar e ter meu sustento. Muito obrigado pelo país que eu vivo sem guerras. Muito obrigado por eu poder andar, por locomover. Muito obrigado. E aí a gente lembra de tudo aquilo que Lutero fala no catecismo: bens, vida, lar, casa, campos, gados, amigos, tudo é presente de Deus. Então, se eu for agradecer por tudo, eu vou ter que fazer uma enorme lista. E que bom que seja assim. Para eu não estar no grupo dos 9, mas para eu me identificar com aquele samaritano. E sempre de novo vir ao culto, não por uma questão de hábito, não porque o pai ou a mãe estão olhando feio, não porque de repente eu estou querendo agradar, mas porque eu quero agradecer a Deus. Aí até o louvor de vocês vai ser diferente. Não vai ser um ou dois cantando. Não vou abrir a boca murmurando, eu vou cantar, eu vou louvar, vai sair efusivamente, com vibração, porque eu quero agradecer. Quando o meu time faz um gol, não grito, não pulo, tem gente que berra, sai gritando na rua. Quando Deus me dá vida, eu não tenho motivo para fazer isso? Será? Gente, vamos aprender a agradecer mais. Um fazendeiro cristão, pecuarista, antes de sair de casa, todos os dias, para começar a cuidar do seu gado, 5 da manhã, ele sempre faz sua devoção, forte o seu devocionário. E num dia desse ele foi fazer, o versículo base era esse, Isaías capítulo 1, versículo 3. E aí ele leu lá: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende e não agradece. Ele foi, fez sua devoção, foi tratar os animais. E quando chegou no curral, levou o feno e começou a dar para o boi. E ele viu aquele boi e começou a lamber a mão dele, o braço dele. E ele, olhando aquilo, começou a chorar. Porque ele lembrou do versículo: o boi conhece o Senhor, aquele que o alimenta e agradece. E ele diz: esse animal irracional sabe agradecer a mim muito mais do que eu agradeço ao meu Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por mim e para mim. E aprendeu uma lição. E nós já aprendemos essa lição. O ano da igreja terminou. Domingo começamos o período de Advento, o período de preparação para mais um Natal. Agora é a hora da gente olhar para trás. E como a gente acabou de cantar, graças dou por essa vida, pelo bem, por tudo que passou, por tudo que vem. Quantas bênçãos, quantas são, nós temos tantos hinos que nos lembram de agradecer. É hora de olhar e reconhecer tudo que Deus fez por nós. É hora de olhar para frente e dizer: Senhor, eu não sei quantos dias eu ainda vou viver, mas eu quero viver com a tua presença. Eu quero ter um coração cheio de fé, mas não uma fé que só acredita na hora de pedir, mas uma fé de verdade, completa, que agradece, que canta, que jubila, que testemunha, que te prioriza sempre. E se essa for minha decisão, eu posso ter certeza que eu vou ter um ano muito feliz e muito abençoado. Querido irmão, querida irmã, agradeça todos
Viva sempre uma vida de gratidão a Deus, porque Ele quer sempre o nosso bem. E Ele faz de tudo para um dia estarmos com Ele no céu. Tudo por amor. Sem a gente merecer, porque mesmo às vezes sendo ingratos e maus, Ele continua com os braços esticados, dizendo: volta, ainda tem tempo. Eu quero te perdoar, eu quero te abraçar. Eu quero que tu não solte a minha mão para a gente andar cada dia junto para frente e para o alto. E eu te amo tanto que eu mandei Jesus, o meu filho, para morrer pelos teus pecados, para não perder você para sempre no inferno. Eu quero que você no céu. Então anda comigo. E diante de um presente tão maravilhoso, eu só posso dizer: sim, Senhor. Me ajude na minha falta de fé. Muito obrigado, Senhor, por esse presente maravilhoso. Deus não nos prometeu um dia sem dor, risos, sem sofrimento, sol, sem chuva. Mas Ele prometeu força para o dia. Ele prometeu conforto para as lágrimas. Ele prometeu luz para o caminho. E em meio à chuva, Ele me dá um guarda-chuva que é a sua proteção. A lembrança da ação de Deus em nosso passado nos permite colocar seguramente o futuro nas suas mãos e viver o presente como uma dádiva. Por isso chamamos de presente. E recebamos todos os dias mais um dia de 24 horas como sendo um presente. E quando a gente recebe o presente, se a gente tem fé em quem deu o presente e reconhece quem deu o presente, a gente precisa dizer: muito obrigado. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda corações e mentes até o grande dia do encontro.